E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique Monteiro. Hoje a gente vai ter mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje a gente vai falar um tema muito polêmico, tá? Margarina e manteiga, tá? Você já deve ter ouvido várias coisas sobre a margarina por aí, que ela faz mal, que ela é igual plástico, que nem bicho que que ela é veneno e tudo mais. Mas será que ela é tão ruim assim comparada à manteiga? Será que a manteiga é realmente melhor? Vamos descobrir, tá? Hoje eu vou trazer aqui alguns mitos, os fatos e depois vou mostrar alguns estudos científicos também abordando o tema para que você consiga aí tirar de letra e entender, tirar suas próprias conclusões. Tudo bem? Vamos rodar a vinheta, aqui é o Henrique Monteiro, sou nutricionista. Bom, pessoal, vamos lá. Margarina e manteiga, né? Sempre tem essa polêmica, qual que é melhor. Aí entra aquele discurso naturalista de que manteiga, como é mais natural, é melhor, e a margarina é industrializada e tudo mais, tudo mais. Mas o que realmente importa é o desfecho. Será que no final das contas, quando a gente analisa o consumo das duas, qual que está trazendo mais prejuízo, qual que está trazendo mais benefícios? Vamos dar uma olhada? Vamos começar com alguns mitos, tá? Primeiro mito, vamos lá. Você já deve ter ouvido por aí que a margarina ela é quase plástico, se a gente analisar quimicamente, ela tá a uma molécula ali de ser igualzinha a plástico, tá? Isso aí não é mentira, tá? Não é verdade. Se você nunca ouviu isso aí, parabéns, sorte sua, tá? Qual que é o fato? Margarina e o plástico, né? O nome ali do plástico mais comum chama polietileno, né? Que é esse que a gente está vendo na tela aqui, tá? Não tem nada a ver a margarina com o polietileno. Por quê? Primeiro fato, a margarina não é um composto só. Então, como você vai comparar um conjunto de substâncias com uma só? Não tem muito cabimento, né? Vamos pegar a título de comparação um dos ácidos graxos presentes na margarina, que é o ácido oleico, e comparar com a molécula de polietileno. Vamos lá. Aqui a primeira que vocês estão vendo é o ácido oleico e aqui é uma molécula de polietileno, tá? E ela continua, porque ela é um polímero, tá? Então são vários etilenos em cadeia, tá? Então pode ver que não tem praticamente nada a ver, tá? Essa aqui sinalizam que ligações diferentes, né? O polietileno é uma cadeia ali que não tem essas diferenciações como tem nessa aqui. Se a gente for comparar esse ácido oleico, que é um ácido graxo presente na margarina, com o polietileno, não tem nada a ver. Então, se alguma vez você ouvir aí alguém falando que a margarina é praticamente plástico, já mostra esse vídeo para ele entender que não é, ou pergunte para ele, tá? Me mostra aí as moléculas, então, deixa eu comparar aqui. Outro ponto, mesmo que a diferença fosse apenas uma molécula ou até menos, um átomo, tá? Isso não teria implicação nenhuma. Por quê? Porque um átomo muda toda a estrutura química. Pensa aí na água, H2O, igual aqui, tá? E a água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, H2O2. Pode ver que a única diferença é um oxigênio a mais, certo? Então é um oxigênio só de diferença, um átomo só de diferença. Isso muda toda a composição, todas as características químicas ali, físico-químicas da molécula. A água, a gente sabe, a gente bebe, a gente sabe que é vital, então a gente não consegue viver sem água. E a água oxigenada, por outro lado, ela já é uma molécula oxidante no corpo humano, ela é precursora de radicais livres, tá? Então, quando a gente fala para ter consumo de antioxidantes, o principal ali ativo que acaba gerando radicais livres que esses antioxidantes vão combater é a geração de H2O2, né, que é o peróxido de hidrogênio, tá bom? Então pode ver que mesmo que fosse um átomo só a diferença entre a margarina e, por exemplo, um plástico, mesmo assim não teria aí muita noção fazer essa comparação, ok? Outro exemplo são as moléculas de frutose e glicose, tá? Se a gente pegar a fórmula das duas, elas são iguaizinhas, tá? Porque elas são isômeros, ok? Mas mesmo assim, quando a gente vê os efeitos delas no nosso corpo, né, no metabolismo ali,
A sinalização de insulina de uma e de outra é diferente, né? Então, aí a síntese de glicogênio também vai acontecer diferente com uma e com outra. Mesmo se fosse igualzinha, no final das contas ali, a gente tem que ver também as características, o desfecho que causa no nosso corpo. Beleza? Então, o primeiro mito aqui a gente já quebrou. Vamos para o segundo, né? Vamos lá, a margarina é ruim porque a lista de ingredientes dela é muito grande. Então, se a lista é grande, automaticamente o produto é ruim. Nem sempre é assim, tá? Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. A cerveja tem uma lista de ingredientes menor que a de um pão integral. Nem por isso eu posso falar que a cerveja é mais saudável que um pãozinho integral. Não é verdade? A gente sabe, o consumo elevado de álcool e tudo mais traz uma série de malefícios, ok? Outro exemplo, um whey, uma albumina, que é uma proteína em pó de alto valor biológico e tudo mais, a gente considera que pode ser uma melhor fonte proteica visando emagrecimento do que uma carne, por exemplo, uma carne gorda, né? Ainda mais se pegar um paciente obeso e com colesterol alto, por exemplo, tá? Então, o whey tem uma lista de ingredientes maior que uma carne in natura, mas nem sempre dá para eu falar que, por exemplo, essa carne gorda vai ser melhor nessa questão aqui do que o whey, não é verdade? Por isso que a gente analisa sempre o que está acontecendo, o contexto, tá bom? E o que é o desfecho que essa conduta vai levar. Vamos para o terceiro mito? A manteiga, né? A manteiga, por ela ser um alimento consumido já há muitos anos, centenas, milhares de anos, então ela é melhor. Então, por exemplo, automaticamente o que é antigo é melhor. Não faz muito sentido esse argumento, a gente tem que analisar certinho. Se fosse para fazer sentido isso, a gente teria que, por exemplo, fazer valer também esses raciocínios que eu deixei de exemplo aqui. Por exemplo, mandar carta é um ato muito mais milenar do que enviar uma mensagem pelo WhatsApp. Então, significa que o WhatsApp não é bom. Vou parar de enviar o WhatsApp e vou começar a mandar a sua carta para os outros. Resolver as coisas na porrada. Se eu tenho diferença com alguém, então eu vou lá, vou resolver na pancada ou no revólver, na bala. É uma prática antiga. Antigamente era assim. Nem por isso, né? Eu vou deixar de acreditar, deixar de resolver as coisas no sistema judiciário. Ou vou falar que o sistema judiciário é ruim, é melhor as coisas de antigamente. Então, fazer cocô no mato é muito mais milenar que usar o vaso sanitário. Então, vamos acabar aí com o saneamento, vamos todo mundo voltar a fazer cocô no mato, já que o antigo é sempre melhor que o atual. E, por exemplo, caminhar o dia inteiro é uma prática ancestral. Antigamente a gente era nômade, né? Quando eu for fazer uma viagem grande, eu não vou de carro, eu vou caminhar, porque caminhar é muito mais milenar. Tá vendo como quando a gente coloca em outra ótica esse argumento, a gente vê que não faz sentido, tá? Vamos pro quarto? Margarina é artificial, manteiga natural. Chamar a margarina de artificial, chamar algum produto de artificial, não quer dizer nada sobre os efeitos dele. A gente tem que analisar realmente o contexto, tá? Por exemplo, o whey é artificial, ele é produzido industrialmente, ele passa por processos industriais e ele é excelente em determinados contextos. Outra coisa, a manteiga também passa por processos industriais. Não sei o que esse povo pensa, né? Mas eu nunca vi uma vaca dar a manteiga diretamente ali e ela parar do nada na prateleira do supermercado. A manteiga também tem que passar por processo industrial para chegar lá no supermercado e ser ofertada ao consumidor. Acaba que, se a gente pensar bem, não tem muito contexto também esse argumento, certo? Vamos para o quinto mito? Margarina tem ou é gordura trans, tá? Margarina, vamos lá galera, vamos para o quinto mito. Margarina tem ou é gordura trans, tá? A margarina, como que ela é feita? Ela é feita através de óleos vegetais, certo? E atualmente ela não tem gordura trans, ok? O que acontecia? No passado ela era assim feita de gordura trans, então ela tinha gordura trans. A gordura trans é a que a gente menos tem que consumir, tá? Porque é a que mais faz mal. Mas ainda assim, uma quantidadezinha no dia, que às vezes tem em alguns produtos, não parecem causar problemas, ok? Tanto é que, não sei se você sabia, mas algumas manteigas ainda têm gordura trans na composição, tá? Como exemplo aqui, estou deixando essa manteiga, da aviação, tá? Vocês devem conhecer aí, algum de vocês. Pega aqui a tabelinha dela, ó, em 10 gramas de manteiga, gordura trans, 0,4 gramas. Então tem um pouquinho de gordura trans na manteiga, nossa, hein? E o problema
a galera falava que era margarina, que tem gordura trans, que é gordura trans. Mas atualmente margarina não tem mais gordura trans. Isso aqui você já deve ter ouvido também. A margarina é um lixo porque pode deixar ela aberta lá, deixa o pote aberto que você vai ver, nenhum bicho quer encostar nela. Realmente, nenhum bicho, nenhum inseto acaba indo nela. Por quê? Porque para algum animal, para algum bicho, para algum inseto, para algum ser vivo buscar algum alimento, alguma fonte para se alimentar, ele tem que perceber que aquilo é um alimento. Como que a gente percebe que é algo de comer? A gente mesmo. Fatores sensoriais. Então é o cheiro, é a cor, é o aspecto do prato, do alimento, certo? Por exemplo, mosca. Uma mosca é atraída para o cocô, para as fezes, para a merda, pelo cheiro. O que acontece? A margarina ela não rança tão rápido como a manteiga. E o ato de rançar aqui libera o cheiro que faz o bicho ir atrás daquela substância, daquele alimento, no caso, certo? Então, se não tem o cheiro, ninguém vai conseguir identificar nenhum bicho que sempre é atraído pelo cheiro, ele não vai conseguir identificar que aquilo é um alimento, então ele não vai atrás daquilo, entendeu? É a mesma coisa que, por exemplo, falar que essa mosca ia atrás dessa parede. A parede não está com cheiro de alimento, ela não vai atrás da parede. A mesma coisa acontece com margarina, entendeu? Outro ponto, será que a gente pode levar como parâmetro de consumo para a gente o fato de algum inseto consumir tal alimento? Por exemplo, a mosca vai lá no cocô, vai nas fezes. Nem por isso a gente vai considerar o cocô bom. Meio que acaba sem fazer sentido também esse argumento. Vamos aqui no sétimo falar um pouquinho de manteiga ghee. Não sei se vocês conhecem, né? Muitos falam que a manteiga ghee é um superalimento, que é a melhor manteiga de todas, que ela é melhor que a manteiga comum e margarina. Vamos lá, o que é manteiga ghee, né? Ela é uma manteiga mais pura. A galera pega a manteiga comum e acaba clarificando ela. Como que elas clarificam? Eles separam as gorduras de alguns pequenos resíduos que ainda tem nas manteigas comuns, certo? Por exemplo, traços de lactose, alguma coisinha assim. O que acontece? Como a gente concentra mais a gordura, alguns micronutrientes lipossolúveis, lipossolúvel é alguma coisa, alguma substância que tem afeto ali pelo lipídio, tá? Que ele gosta de se juntar com lipídio, assim, didaticamente falando. Beleza? Por exemplo, vitaminas A, D, E e K são as vitaminas lipossolúveis. Então a gente encontra um pouquinho mais de quantidade dessas vitaminas, por exemplo, nessa manteiga ghee, ok? Mas essas quantidades não vão mudar nada na prática. Por quê? Porque mesmo tendo um pouquinho mais, a quantidade que você precisa consumir de, por exemplo, manteiga no dia é pequena. Então, como é uma quantidade pequena e tem já pouquinho, não vai mudar no contexto alimentar diário essa quantidadezinha a mais que tem, entendeu? Mas, então, por exemplo, se você quiser mesmo, não, como tem mais vitamina, então eu vou comer mais manteiga para ter mais benefícios. Aí já fica contraproducente, porque se você exagerar na manteiga, vai aumentar seu colesterol, porque é uma gordura saturada, entendeu? Então acaba que não adianta você fuder seu colesterol para ter um pouquinho mais dessas vitaminas. E por isso, por esse fato dela ser ser predominantemente gordura saturada, o excesso, mesmo de manteiga ghee, ela vai elevar os níveis de LDL, que é o colesterol que a gente chama de ruim, e colesterol ruim mais alto aumenta o risco cardiovascular, certo? Vou deixar esse estudinho aqui para vocês, ó, tá? Quem quiser é só copiar o nome, jogar lá no Google, direto no PubMed, tá? O que esse estudo fez? Ele comparou o ghee, né, a manteiga ghee, com azeite, tá? A ingestão dos dois. O que aconteceu? Quem ingeriu a manteiga aumentou a apoproteína B. O que é a apoproteína B? Ela é a principal apoproteína dos colesteróis, desses colesteróis aqui, né, de baixa densidade, que é o VLDL, o IDL e o LDL, certo? E para que serve a gente quantificar essa apoproteína B? Essa apoproteína B indica a heterogeneidade, tá? Então, por exemplo, se você tiver um nível de LDL alto, mas o ApoB estiver baixo, significa que está, sim, teoricamente tudo ok. O problema mesmo é quando essa ApoB está bem alta, tá? Então, quanto mais alta a ApoB, mais heterogênica está a sua chance de ter algum distúrbio cardiovascular, entendeu?
E o que aconteceu também nesse estudo? O colesterol não LDL também subiu, né? Então, além de aumentar a apoproteína B, aumentou também os colesteróis não HDL, que são toda a soma desses três aqui. Então, subiu a apoproteína B, que é fortemente heterogênica, e subiu também todos os colesteróis que a gente chama de ruins, tá? Quando comparado o consumo de ghee com azeite, entendeu? E azeite, aqui o estudo usa azeite, mas o azeite é um óleo vegetal, uma gordura vegetal, como a margarina. Então dá pra gente fazer uma relaçãozinha aqui, ok? E agora vamos para estudos mais diretos, tá? O que fizeram nesse estudo aqui? Mesma coisa, tá, galera? Quem quiser pesquisar, copia o nomezinho aqui, joga no Google lá no PubMed. Peguei tudo do PubMed, certo? Vamos lá, o que eles fizeram nesse estudo? Pegaram lá 46 pessoas, metade homem e metade mulher. Colocaram aí essa galera, uma dieta padrão, então era mais ou menos a mesma dieta para todo mundo. 8% dessas calorias da dieta eram de manteiga ou margarina, ok? Tinham dois tipos de margarina, certo? Vou falar aqui. E aí o estudo era dividido em três etapas. Primeira etapa, a galera consumia a manteiga, na outra era uma margarina normal, na outra era uma margarina rica em PUFAs. O que são PUFAs? São ácidos graxos poliinsaturados, ômega 3, 6 e 9. E era baixo em trans também. E aí eles escolhiam as amostras de sangue, certo? Sempre em jejum, na 5ª semana de cada tratamento. Então, eles faziam 5 semanas de uma dieta padrão, comendo a margarina, outras 5 semanas comendo manteiga, outras 5 semanas comendo aquela margarina rica em PUFAs. O que aconteceu? Quando a gente compara com a margarina, o colesterol total foi 3,5% menor em quem comeu margarina normal e 5,4% menor em quem comeu a margarina rica em PUFAs, né? O LDL, que é o colesterol ruim, também foi menor quem comeu a margarina normal e 6,7% menor em quem comeu a margarina rica em PUFAs. Os efeitos sobre colesterol bom e os triglicerídeos foram semelhantes nos dois, beleza? Lembrando que menos colesterol total e menos LDL, quanto menor esses dois, menor o risco cardiovascular. Nesse outro estudinho aqui também, eles encontraram que o uso de margarinas com fitoesteróis diminuiu o LDL, que é o colesterol ruim, em 11%, tá? Aqui eles usaram indivíduos com síndrome metabólica. O que é síndrome metabólica? É quando o indivíduo está com várias condiçõezinhas ao mesmo tempo ali. Diabetes, pressão alta, tá? E essa condição, né, essa síndrome metabólica, geralmente aumenta o risco, né, de desenvolver uma doença cardíaca, AVC. O consumo das margarinas ricas em fitoesteróis também melhorou o efluxo de HDL. O que é o efluxo de HDL? Né? É quando você faz o carregamento do colesterol do sangue por fígado. Então ele melhorou essa retirada de colesterol do plasma do sangue para levar para o fígado, ok? E isso promove proteção vascular, beleza? Diminuiu também a ApoB, aquela apoproteína B, que é altamente aterogênica. Então, quem consumiu a margarina rica com fitoesteróis teve bem mais benefícios, né? Os benefícios foram mais significativos em quem comeu manteiga, certo? Esse outro estudinho aqui, bacana, esse já é um estudo populacional, usou dados de mais de 71 mil mulheres, certo? As idades delas variavam de 50 a 79 anos e esses dados foram de acompanhamento de mais de 13 anos, tá? O que mostrou aqui? Mostrou associação na troca de manteiga pela margarina com menor risco para infarto, certo? Então, eles analisaram dados dessas mulheres. Quem fez a troca de manteiga por margarina nesse período de tempo acabou desenvolvendo menos infarto. Esse último estudinho aqui é uma meta-análise, né? Para quem não sabe, meta-análise é o melhor nível de evidência científico possível, ok? O que eles encontraram nesse estudo? Relação entre a diminuição do LDL, que é o colesterol ruim, com a ingestão de fitoesteróis, que a margarina é a principal fonte de fitoesteróis que a gente tem. Resumindo, galera, vamos lá. Margarina atual não faz mal e, além disso, além de não fazer mal, ela pode ajudar a baixar o colesterol ruim, principalmente se for uma margarina rica no que a gente chama de fitoesteróis, tá? Mas margarina comum já também está ganhando do manteiga.
ok? Era isso que eu tinha para trazer hoje. Se vocês têm alguma dúvida, se quiser debater, quiser me mandar estudo de manteiga, de margarina, comparação nos comentários, aí alguma coisa, ou alguma duvidazinha mais normal também, sem estudos, sem nada, comenta aí, a gente troca uma ideia, a gente debate sempre, beleza? Ok? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ajudado, espero que tenha abrido um pouco a mente de vocês, tá? Sempre quando você vê alguém muito radical, isso aqui não deve nunca, isso aqui é assim, isso aqui, você não pode comer nem um pouquinho. Sempre desconfia, sempre evita pessoas muito radicais. Sempre procura saber, sempre procura perguntar mais, sobre mais opiniões, saber mais dados. Combinado? Qualquer coisa, chama aí. Não esquece aí de deixar um like, se inscrever no canal, que eu vou estar sempre trazendo conteúdos interessantes aí na parte de nutrição, alimentação, suplementação, ok? Se você tiver interesse no meu acompanhamento do meu trabalho, você pode acessar meu site ou entrar na minha rede social, né, no Instagram. Lá tem meu contato, valores. Lá no meu Instagram também tem mais conteúdo ainda, tá? Então, se você se interessar aí, acaba acessando aí meu site, me seguindo lá, pra gente estar sempre em contato. Combinado?